Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, porque neste lugar nós temos podido contar com a Tua presença e receber a Tua palavra. E nós pedimos que nesta noite possa também acontecer dessa maneira. O Senhor possa falar aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor. Estamos aqui por Tua causa. Estamos aqui por causa da Tua palavra. Estamos aqui por causa do Teu propósito, Senhor. Ministra ao nosso coração Teu propósito nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero continuar falando sobre qual o seu plano de voo. E eu quero ler novamente o texto base, que é Isaías 40, 30 e 31. Abra, por favor, a sua Bíblia. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse texto é muito forte para nós. Ele diz que jovens se cansam, se fatigam, moços caem de tão cansados, exaustos. Mas tem um mas: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Então nós vemos aqui que Deus tem um plano para nós, de nos fazer aprender a voar. Eu falei que nós podemos voar de duas maneiras: através de um piloto, né? E é muito comum e usual pegarmos uma passagem de uma companhia aérea e sermos transportados num voo que quem está pilotando, quem fez o plano foi o piloto. Mas em Deus, Ele quer que nós subamos com asas como águias. E cada águia faz o seu voo, ela voa por si mesma. Então Deus tem um projeto de nos ensinar a voar. E eu quero falar sobre uma das últimas etapas do voo, do nosso plano de voo, que é andar no sobrenatural. Quantos querem aprender o sobrenatural? Há muitas áreas onde nós podemos aprender o que é o sobrenatural. E nós estivemos falando já sobre o que é andar sobre as águas, que é viver o sobrenatural de Deus. Eu quero ler novamente Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33. Mateus 14, 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Nós já comentamos que Pedro teve uma atitude de muita fé, algo sobrenatural
depois deles passarem aquele momento do espanto de ver alguém andando sobre as águas, gritaram, ficaram aterrados de medo, e Jesus falou: não temais, sou eu. E Pedro, ainda duvidando que era Jesus, disse: és tu mesmo, Senhor, manda que eu vá até aí. E, para espanto de todos, Jesus falou: vem. E Pedro foi. Talvez outra pessoa não teria ido, mas Pedro era muito impetuoso, sanguíneo. Ele tomava a frente sempre, e ele desceu daquele barco e ele começou a andar sobre as águas, mas ele começou a reparar na força do vento. E aí ele se distraiu, ele tirou os olhos daquele que tinha dado uma ordem a ele: vem, e ele começou a afundar, a submergir. Então ele pediu que Jesus o socorresse, e prontamente Jesus estendeu a mão, segurou. Fico pensando que cena tremenda. E Deus tem nos falado sobre isso, que nós precisamos entender o que esse texto quer falar conosco. Ele está querendo nos ensinar a sair do barco, a sair da estrutura. Por isso eu tenho falado que a igreja tem que ter uma estrutura, tem que ter um lugar onde você recebe a palavra, mas a igreja tem que sair das quatro paredes. A igreja tem que ir onde mais precisam dela. Onde é que mais precisam da igreja? Acredito que no lugar onde Deus está mais ausente, se é que é possível Deus estar ausente de algum lugar. Ou seja, o lugar onde Ele não tem manifestado a sua glória. Por exemplo, lugares onde tem imperado a violência. Alguns costumam dizer que em tais lugares Deus esqueceu daquele povo. Deus não esqueceu. E é por isso que a igreja precisa ir lá e manifestar a presença de Deus. É o que Deus tem colocado no nosso coração: sair da estrutura, do conforto, da segurança e ir nos lugares difíceis, nos lugares áridos, nos lugares perigosos. E Salmo 84 fala sobre isso: bem-aventurado o homem que, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Essa é uma missão da igreja: ir aos lugares difíceis, sair da segurança, do conforto, da zona de conforto, e ir até o lugar que é complicado, o lugar onde tem um vento contrário, onde a gente sabe que o perigo nos espera. Amém? Mas quando Pedro desceu do barco e começou a andar, todos ficaram admirados, né? O Pedro andando sobre as águas. Mas ele começou a afundar porque ele tirou os olhos de Jesus. E nós vemos que Jesus falou para ele: ô homem de pequena fé. Quantos aqui já andaram sobre águas? Eu já andei em águas, mas assim, choveu muito, eu estava pisando na água, mas não afundava não, estava pisando água com chão, né? Já aconteceu até dentro da igreja entrar água desse jeito. Quando a gente estava lá na Almirante Barroso, entrava água, dava só até no meio da canela a água que entrava. Mas Pedro andou sobre as águas e Jesus disse que ele tinha pouca fé, pequena fé. Ele teve uma fé de algo sobrenatural, mas ele não conseguiu alongar, fazer perdurar aquela experiência, aquele momento de fé. E a igreja precisa entrar no sobrenatural e precisa aprender a conservar, a manter, a perseverar aquela atitude, aquele ambiente de sobrenatural. Quantos estavam aqui ontem à noite? Para mim foi um culto sobrenatural. Presença de Deus, algo muito forte. A gente estava com dificuldade de terminar, de encerrar a arena, preocupado com os jovens que têm que ir para casa, mas
pelo menos para mim, foi algo muito forte da presença de Deus, da palavra de Deus. E eu creio que Deus tem um tremendo propósito para nós, né? Quando o Jonas estava falando que a missão da arena é transformar o mundo, mudar o mundo, eu discordei dele, porque a missão é da igreja, a missão de todos, não só da arena, mas também do MSA, dos adultos, ajudar a transformar o mundo, amém? Todos nós, eu já estou com mais de 25 anos de João Pessoa, né, aqui, e creio que é minha missão ajudar a transformar o mundo. Vamos mudar o mundo. Mudar o mundo é possível? É possível. É possível. Quem não esteve aqui ontem, procura ouvir a palavra. Nós podemos mudar muita coisa. Sozinho eu não vou poder mudar o mundo, mas eu posso mudar primeiramente o meu mundo e mudar o mundo que está à minha volta. E se eu faço isso, eu posso desencadear um fenômeno que vai alterar coisas lá do outro lado do mundo. Hoje a ciência diz que quando uma borboleta bate as asas lá do outro lado da Ásia, ela vai interferir aqui. Quantos já ouviram falar sobre isso? Né? Então, quando você começa a transformar a sua própria vida, se submetendo a Deus e deixando que Deus use a sua vida, vai começar a acontecer uma revolução. E Deus tem um projeto para nós de voo. E voar é algo sobrenatural. Não é para uma águia, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia. Nós precisamos ler a palavra de Deus, entender que Deus está querendo falar conosco e crer no que está escrito. Deus tem um propósito para nós de aprendermos a voar como águias, como se nós tivéssemos asas. Quantos estão entendendo isso? Amém? E voar, uma coisa é você voar dentro de um Boeing 767, que tem muita estrutura e que você não percebe muito a turbulência. Mas quando você está voando num aviãozinho pequenininho, quantos já fizeram voos de aviões pequenos, monomotor? A gente fica meio assim, né? Orando, o tempo todo intercedendo, falando: Senhor, não deixa cair agora não. Tem muitas contas para pagar ainda. Imagina você voar sem nenhuma proteção, como a águia voa. Ela simplesmente bate as asas e é natural para ela voar, e ela voa alto. Então nós temos que perder o medo de altura. E nós temos naturalmente medo de altura. E João capítulo 14, versículo 12, disse Jesus que nós faremos as obras que Ele fez. E Ele ainda falou assim: vocês vão fazer obras maiores. Quantos acreditam nisso, na palavra de Deus, que está escrito aqui, que Jesus mesmo falou: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Isso significa voar muito. Então, o que nós precisamos fazer para voar alto ou para entrar no sobrenatural de Deus? Imagina, se Jesus ressuscitou Lázaro, se Ele expulsou muitos demônios, se Ele fez aparecer ouro na boca de um peixe, tantas coisas espetaculares, como Ele naquela pesca milagrosa que Pedro pescou a noite toda, e Ele falou: lança ali, e a rede quase arrebentou de tanto peixe. E sendo Jesus um carpinteiro, acredito que Ele não era especialista em pesca. Ele era especialista em fazer mesa bonita, cadeira. Mas Pedro falou: mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Ele lançou e começou a pescar.
Imagina você pegar uma rede que você sente que ela está entupida de peixe. É uma emoção muito forte, né? Principalmente para quem gosta de pescar. Quantos gostam de pescar? Imagina você pegando uma rede e sentindo aquela coisa pesada, né? De vez em quando a gente fisga um pneu e ainda fica emocionado que pensa que é um peixe. Imagina ela cheia de peixe, de verdade. E Pedro reconheceu que era pecador naquele momento, né? E Jesus falou uma frase tão tremenda: doravante vos farei pescadores de homens. Assim como se pode pescar pessoas, homens, mulheres, pode-se também aprender a voar com asas como águia. E nós precisamos entender o que é entrar no sobrenatural de Deus. Deus tem um plano sobrenatural para nós. Deus tem um plano de voo maravilhoso para nós. Quando a palavra maravilhoso é aplicada, significa é uma maravilha. Maravilha é algo extraordinário, é algo sobrenatural. E Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. E eu acredito que Ele tem um plano de voo maravilhoso. Amém? Sabe por quê? Porque se nós levarmos uma vida medíocre, nós não vamos glorificar a Deus. Não estou falando uma vida de famoso, não. Uma vida medíocre. Nós podemos ser pessoas que andam no sobrenatural constantemente, experimentando os milagres, experimentando as maravilhas de Deus, sem sermos famosos, simplesmente experimentando o sobrenatural, porque nós cremos na palavra de Deus. Quantos querem crer na palavra de Deus e crer que você pode descer do barco? Quando nós queremos experimentar o sobrenatural, nós precisamos entender que o sobrenatural está fora do barco. O sobrenatural de Deus está fora do barco. Quando você quer ter uma colheita sobrenatural, o que precisa acontecer? Precisa você entender esse princípio. Você precisa fazer uma semente sobrenatural, uma semeadura sobrenatural. Porque uma colheita sobrenatural, ela exige uma semente sobrenatural. Às vezes uma pessoa pensa assim: não, vou fazer aqui uma oferta. Eu tenho aqui 100 reais no bolso e vou fazer essa oferta e vou ter uma colheita sobrenatural. Se você tem 100 reais no bolso e semeia, aquilo é sobrenatural? Quem acha que é? Não, não é. Porque já está na sua mão, já está ao seu alcance e é fácil para você. Aí você precisa entender que uma colheita sobrenatural requer uma semente sobrenatural. Eu fico pensando como foi que Deus criou um povo para si. Vocês conhecem a história de Abraão? Ele queria criar um povo que se chamasse pelo nome dele. E às vezes, pensando no que Deus fez com Abraão, eu fico pensando assim: que tremendo, que coisa sobrenatural. Deus escolheu um homem que estava no meio de um povo completamente sem conhecimento dele, os caldeus, e ele chamou um homem: sai da tua terra, da tua parentela, e vai andando aí para um lugar que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de ti uma grande nação, vou engrandecer o teu nome. E esse homem tinha 75 anos, casado com uma mulher 10 anos mais nova, né? Tinha 65, não tinha filhos, a mulher era estéril. E com 65, mesmo que você não fosse estéril, já fica meio difícil de ter filho. E ele falou: vou fazer um grande povo desse casal. Eu fico pensando, como que Deus escolheu algo sobrenatural para ter um povo sobrenatural? Começou a história desse povo com algo sobrenatural. Ele deu a promessa quando ele tinha 75 e falou: espera um pouquinho, vamos
amadurecer essa ideia de você ter um filho, quando ele estava beirando os 100 anos, bom, agora chegou a hora. E a mulher, com 90 anos. O que aconteceu? Quando o anjo falou, daqui um ano você vai estar com um filho, ela começou a rir. Por isso, Isaac chama Isaac. Significa riso. Significa bom humor, senso de humor de Deus. Pense como Deus tem senso de humor. Fazer um plano tão tremendo como ter um povo que se chama pelo seu nome, escolhe algo sobrenatural. E dentro desse casal aqui, nessa história, ele, quando chegou a hora o instrumento que ele escolheu para ter um povo, ele fala: Abraão, agora me oferece o Isaac em holocausto. Pensa numa coisa louca. Deus tem um plano de fazer um povo que se chama pelo seu nome, demora tanto tempo, e quando esse rapaz estava assim, já na época de quase casar, me oferece ele. Isso é o quê? Será que foi muito natural pegar o filho e matar para oferecer como sacrifício? É muito natural para você, não? Quem teria coragem? Pastor Guga, eu sei que teria coragem. Cadê o pastor Guga? Não? Pastora Kátia? Nem amarrada. Agora o Heber faria porque tem muitos filhos, né? A menorzinha? De jeito nenhum. Isso é loucura. Se você quer algo sobrenatural, colher algo sobrenatural, você precisa entender que você precisa entrar primeiramente num caminho sobrenatural. E para você entrar num caminho sobrenatural, vão rir de você. Pense na história de Noé. Vai chover. Vai o quê? Esse verbo não existia. Nunca havia chovido sobre a terra. Noé constrói uma arca, porque eu vou fazer a terra vai ser inundada de água. Hein? E ele era o motivo de risos. Era algo que não tinha sentido. E nós precisamos entender como que começou a história de descer do barco. Começou com Pedro? Começou com Abraão. Abraão desceu do barco. Abraão saiu da sua segurança, do seu conforto, do lugar onde ele tinha todas as provisões. E ele experimentou o sobrenatural de Deus. Ele foi pai aos 100 anos, com uma esposa que era estéril aos 90. Imagina uma mulher de 90 anos que já era estéril quando nova e vai ter, ela que vai gerar alguém que vai ser o pai de um numeroso povo. Faz sentido para você? Não é muita loucura? Não é uma viagem? Agora Deus é Deus do sobrenatural. Nós precisamos entender que Deus tem um projeto sobrenatural para nós. Nós podemos até nunca experimentarmos nada de sobrenatural, mas eu tenho uma convicção: o que Deus tem para nós é algo sobrenatural. Deus não é glorificado se a gente tem uma vidinha só escapando, feito gás de cozinha, não. Deus tem um plano de ser glorificado através das nossas vidas, e é algo sobrenatural. E eu acredito que é segundo o chamado e o dom de cada um. A Bíblia diz que há diversidade de dons, né? Paulo fala em Romanos sobre esses dons. E eu creio que há pessoas que são chamadas para pregar a palavra sobrenaturalmente. Há pessoas que são chamadas para ministrar cura sobrenaturalmente, milagres, coisas tremendas, maravilhas. E há até aqueles que são chamados para contribuir sobrenaturalmente.
Quantos querem esse dom de contribuir sobrenaturalmente? Eu quero. Eu quero, porque isso significa que eu não posso dar o que eu não tenho, o que não passa pela minha mão. Então significa que vai passar. E é importante nós entendermos que coisas grandes podem passar pelas nossas mãos e elas têm que ser direcionadas para o lugar certo, para o momento certo, para a obra certa. Eu recomendo que você escute a palavra de ontem. Nós podemos ser ricos para com Deus ou pobres para com Deus. Eu não vou pregar sobre isso hoje, mas eu quero ler um versículo que me impressionou muito, que está em João capítulo 15, versículo 14. Quando Jesus estava falando, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, no versículo 14 ele falou algo que para mim saiu como algo que está gritando na palavra. Versículo 14: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Analisando essa frase, se nós não fazemos aquilo que Jesus manda, nós não somos seus amigos. E foi Ele quem disse isso. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E é por isso que eu falei que a tarefa de mudar o mundo não é só da Arena. A Arena também tem essa tarefa, mas MSA também tem essa tarefa. E sobre aqueles que não estão nem na Arena, nem no MSA, também tem essa tarefa. Não importa onde você esteja, se você não está encaixado em estrutura, a tarefa de mudar o mundo é de todo aquele que já é nascido de novo. Quantos aqui são nascidos de novo e sabem que são nascidos de novo? Amém? Nós precisamos entender o que é viver no sobrenatural de Deus. Teve uma época, uns 25 anos atrás, eu fiquei meio maluco lá em Goiânia, me deu uma doidura e eu tinha que sair de lá. Eu queria ser pastor e Deus falou sobre ir para o norte, era para estar lá em Porto Velho, e Deus é tão bom que me mandou para cá, né? Orei muito tempo por Porto Velho e ficava ali pensando no Rio Madeira, mas quando eu espiei essa terra, Deus falou que era aqui e nós viemos, né? E acredito que aqui é bem melhor, bem mais fácil, bem mais tranquilo, né? É um lugar muito bonito, muito aprazível. E Deus nos trouxe para cá. E nós viemos sem nenhuma garantia. Nós tínhamos 3 filhos, 2, 3 e 5 anos. E naquele momento nós descemos do barco, porque nós tínhamos uma estrutura, tínhamos família em Goiânia, e nós saímos e aquilo pareceu loucura. E não só pareceu loucura, mas como foi realmente loucura. A gente desceu do barco e veio e experimentou o sobrenatural. Teve época que não tínhamos nada, nem leite, para fazer uma madeira do Eric, tinha 2 anos, e tinha Nescau, mas não tinha leite. E misturamos Nescau na água, e ele tomou, e toma até hoje. E quando ele toma, eu fico com raiva dele. Por que você não põe leite? Hoje a gente tem leite. Não, eu gosto. Quando a marca do leite não era a que ele gosta, ele prefere beber com água. Pode um negócio desse? Por quê? Ele experimentou. E nós experimentamos o que é depender de Deus totalmente. A gente fica pensando, aquela viúva lá de Marcos capítulo 12, quero até ler esse versículo. Marcos 12, 41.
Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Por que Jesus achou, na ótica dele, que aquela viúva pobre deu mais do que todos os outros ofertantes? E ele diz que pessoas lançavam ali grandes quantias. E ele não chamou os discípulos para ver os grandes ofertantes, mas ele viu o que representava aqueles 2 quadrantes daquela viúva pobre. Ele diz que ela deu todo o seu sustento. Por que isso foi significativo para Jesus? Porque quando você semeia o seu sustento, você está fazendo algo sobrenatural. Você está dizendo: eu vou pegar aquilo que me mantém vivo e eu vou entregar para Deus. Aí então você vai depender totalmente de Deus, 100% de Deus. Por isso que eu entendo que quando você quer uma colheita sobrenatural, você tem que fazer uma semeadura sobrenatural, algo que realmente vai simbolizar para você risco. Quantos estão entendendo? Pegar eu estou com R$1.000 no bolso. R$1.000 é um bom dinheiro. E dar de oferta ajuda a igreja. Mas não vai simbolizar muita coisa não. Porque não é algo assim, agora pegar, não tenho, e vou fazer um negócio grande, que eu sei que eu vou depender ainda do milagre para Deus cobrir. Pode ter certeza que vai atrair a atenção de Deus, por causa do coração, e uma colheita sobrenatural está indo na sua direção. Amém? Isso em todas as áreas, seja financeira, seja em atender um chamado de Deus. Ana Maria vai ter uma colheita sobrenatural na África. Pode esperar, pode ficar tranquilo e sentado, porque mais dia menos dias vai vir algo sobrenatural sobre a vida dela. Porque está fazendo uma semeadura sobrenatural, está fazendo algo fora do comum. Ela desceu do barco também. Quando eu era solteiro, eu gostava de cantar uma música muito bonita da Violeta Parra, a do Victor Hara. E mis manos son lo único que tengo, son meu amor e meu sustento. E um dia eu estava andando aqui em João Pessoa, ali próximo ao antigo Detran, andando a pé, o sol meio quente, cantando essa música. Estava assim, meio desesperado, e Deus falou assim: não cante mais nunca essa música. Porque a música está dizendo: e as minhas mãos são a única coisa que eu tenho, são o meu amor e o meu sustento. E Deus falou: não, eu sou o seu sustento. Eu te trouxe para cá e eu vou garantir você, eu vou te sustentar. Aí Deus me deu uma canção. Eu dizia: eu não canto mais essa canção, não canto mais, e minhas manos são o único que tenho. É uma música que eu amava muito, mas ela está dizendo que eu não confio em nada, eu só confio nas minhas mãos. Elas são aquilo que me dão amor e aquilo que me trazem sustento. E nisso não é verdade. Aquele homem é um grande poeta lá do Chile, mas ele não conhecia Deus. Ele não conhecia o Senhor Jesus que nós conhecemos. Ele estava cantando uma coisa da alma dele, era algo humano. Ele não estava dizendo algo que é da Bíblia. E eu estava cantando aquela música, proclamando que algo que não era verdade. Porque quem me sustenta é Deus. E ele disse: eu te basto, eu sou o suficiente para você. Ele falou: você está na palma das minhas mãos, eu que sustento. E eu comecei a chorar no meio da rua.
Eu estava fazendo a vistoria no carro e chorando. O povo está pensando que esse cara está com um carro tão ruim, tão velho, que está chorando, né? Estava chorando porque Deus estava falando comigo. Meu carro estava lá, eu fora do carro ali vendo e chorando e entendendo. Não canto mais essa canção. Jesus foi morto, pregado numa cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Isso é sobrenatural. Amém? E Deus está nos chamando para andarmos no sobrenatural nesses dias. E o que seria sobrenatural para nós na Paraíba hoje? Seria sobrenatural reunirmos num ginásio com 25 mil pessoas? Seria sobrenatural? Quantos acham que é? É sobrenatural. Mas pode acontecer. Se esse pessoal da arena deixar de preguiça. Quando eu falo uma meta assim, eles ficam todos assim, mas bispo. Paraíba tem 223 municípios. Quantos sabiam disso? E tem mais 30 ainda para serem reconhecidos. Mas termos 300 igrejas na Paraíba é algo sobrenatural? É mais do que uma igreja por cidade. Mas eu creio que nós vamos alcançar. Amém? Aqui era só enviar a cada um de vocês, sobrava gente. Posso mandar de 3 em 3 para cada cidade que dá certo. Final do culto, você escolhe 2 pessoas para ir com você. Tem um mapa ali, você escolhe a cidade que quer ir. Simples. Não é simples, né? Algo assim. Ou é sobrenatural? Obedecer à voz de Deus. Obedecer ao chamado. Amém? Ter o governador da Paraíba reunindo conosco aqui é sobrenatural? É? Ou não? Quantos creem que pode acontecer isso? Eu creio. Conquistarmos todos os bairros de João Pessoa para Jesus. Extinguirmos a violência. O que é sobrenatural para você? Um dia Deus me disse que ia ter, nesse lugar aqui, 18 milionários. Há uns dias atrás o bispo Rodovalho profetizou a mesma coisa. A mesma coisa. Que nesse ano Deus estaria levantando milionários, pessoas. Sabe por quê? Propósito. Propósito. Deus tem propósito nisso. Quantos aqui se habilitariam a entrar nessa classe dos 18? Vai ter confusão. Não empurre. Quanto mais o seu coração tiver no propósito de Deus, maior é a probabilidade e a possibilidade disso acontecer com você. Amém? A Bíblia diz que os dons existem com um fim proveitoso. Então, tudo que Deus dá, inclusive o dom de adquirir riquezas, o dom de contribuir, é também visando um fim proveitoso. Tenha um projeto nobre e Deus vai te chamar para conversar em particular. Quantos estão entendendo isso? Quem entendeu isso? Propósito. O que mais que seria sobrenatural? Mudarmos o ambiente do tráfico de drogas nos bairros violentos seria algo sobrenatural? Como aconteceu na Colômbia, cidade de Cali. Pastor Júlio César Ruibal, que nós conhecemos, morreu, foi assassinado, mandado por um maior traficante que já existiu,
Pablo Escobar, todo mundo já ouviu falar dele. Mas aquele homem também morreu. Depois que ele fez algo que não podia ter feito, tocou no ungido de Deus, foi desmantelado o cartel de Cali na Colômbia. E rendia só 500 milhões de dólares por mês. Era um negócio gigantesco. E hoje Cali é a segunda maior cidade exportadora de flores do mundo. Mudou tudo. Por quê? Por causa da igreja. Era a primeira em drogas. Olha como Deus faz quando Ele tem um projeto para algum lugar. Era o pior centro de drogas do mundo. Ele falou, não gosto de drogas, não gosto de flores. Mudou. Olha o senso de humor de Deus. Olha como é que Deus faz as coisas. Amém? Deus pode transformar os lugares. E é por isso que eu amo o Salmos 84. Bem-aventurado aquele que, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Quantos querem ser cobertos de bênção na primeira chuva que tiver na sua horta? Cobrir, encobrir de tanta bênção. Quantos estão precisando de uma chuva na sua horta? Uma chuvinha assim, braba, daquelas de toró. Amém? Quantos querem que chova na sua horta esse ano em nome de Jesus? A promessa é de bênçãos o cobre na primeira chuva. Então você vai orar, Senhor, faz chover aqui na minha horta, urgentemente. Amém? Aleluia. Muitos estão vindo à igreja aos domingos, mas os seus olhos estão só no natural. Deus tem minhas contas para pagar, Deus me cura. São coisas muito simples. Deus vai me levar para o céu. Amém? Mas você pode estar aqui buscando mais do que isso. Você pode estar buscando o sobrenatural de Deus, a superabundância de Deus, os milagres de Deus, as maravilhas de Deus. O nome de Jesus é maravilhoso. Amém? Um dos nomes de Jesus é maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O que você quer que Deus faça de sobrenatural na sua vida? Quantos tem algo sobrenatural para que Deus faça na sua vida? Primeira coisa, você tem que desejar o sobrenatural, crer no sobrenatural e buscar o sobrenatural. Mateus capítulo 25, de 1 a 13, fala sobre isso, sobre as 10 virgens, sobre as nécias e sobre as prudentes. Quantos se lembram dessa passagem? Lâmpada, óleo, azeite, sobrenatural. O azeite é sobrenatural, e nós precisamos desse sobrenatural. Mas nós devemos fazer uma pergunta: por que muitas vezes só acreditamos no natural? Só naquilo que os nossos olhos naturais conseguem enxergar? Por quê? Por causa da nossa identidade. Quem tem carteira de identidade aí hoje? Como é que é a sua identidade? Quem é você? Sabe o número da sua identidade de cor? Seu CPF? Ah, no natural você sabe, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. Eu entendo que quando a gente está em Cristo Jesus, o velho homem ficou para trás, aquela identidade ficou para trás, então tudo se fez novo. Eu recebi um nome de batismo dos meus pais que é Edgardi, que significa guerreiro valente. Me passaram um susto agora, eu estava distraído. 5 minutos. E eu tenho passado muitas lutas, né, para justificar meu nome. Mas tudo mudou para mim quando eu tive um novo entendimento de quem eu era em Deus. Filho amado, escolhido, com um chamado e com um propósito espiritual. E teve um dia que eu descobri que Deus é o meu juiz. E está escrito nesse anel de bispo aqui: Deus é meu juiz. Sabe quem tem o nome que significa Deus é meu juiz? Quem sabe? Quem aqui chama Daniel? Daniel significa Deus é meu juiz. Eu falei: Senhor, eu tenho que chamar, meu nome tinha que ser Daniel e não Edgar. Edgar é cheio de luta, de guerra, né? Mas eu entendi que eu posso ter um novo nome. Por que eu posso ter um novo nome? 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quantos querem um novo nome? Apocalipse diz que nós vamos ter um novo nome. Quantos conhecem a história de um patriarca chamado Jacó? Quem já ouviu falar de Jacó? Como é que aconteceu? O que aconteceu com ele? Deus mudou o nome dele, porque estava mudando o sentido, o propósito da vida dele. Ele era um enganador, um usurpador, mas depois que ele teve uma experiência do Val do Jaboque, Deus feriu a perna dele, que ele não tinha mais como fugir. O que Deus falou? Doravante, teu nome será Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Quantos querem que Deus mude seu nome? Mude a sua natureza, mude o propósito. Po Yong-cho mudou o nome dele. Ele entendeu. Passou a se chamar David Yong-cho. Sabia que os papas, quando são eleitos, eles escolhem um outro nome? Por que o argentino escolheu o nome de Francisco? Já pensaram nisso ou não? Mudou o propósito, o chamado. Ele escolhe um outro nome. E isso aí não é heresia, não. Nisso aí não. Você pode ter um novo nome. E Apocalipse fala que você vai receber um novo nome no Senhor. E você precisa entender que em Cristo você tem uma nova identidade. A identidade que você tinha natural, que os seus pais escolheram o nome, pode ser mudada. Se nós queremos mudar o mundo, vamos começar mudando o nosso mundo. Comece mudando o seu destino. Qual era o seu destino segundo os seus pais? Nem todo mundo teve a sorte que o Érico teve, né? Receber um nome assim. Rico, Senhor, poderoso, significa Eric. Rico. Já foi profetizado que ele vai ser alguém próspero, né? Agora, qual é o nome que você tem em Deus? Eu tive o entendimento que Deus é meu juiz e Ele é quem julga a minha causa. E eu tenho visto Deus julgar a minha causa. Não fique apegado, não esteja apegado à sua identidade natural. E talvez você não saiba de que espírito você é. Os discípulos também tiveram essa confusão. Lucas capítulo 9. Nós já estamos terminando aqui essa introdução. É a hora, gente.
Tem 2 minutos. Lucas 9, 51 a 56. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Esse texto é muito forte. E muitas vezes nós queremos agir na nossa carne, né? No trânsito, queremos o nosso direito, eu vou tirar satisfação, eu vou lá, vou reclamar, eu vou brigar, eu vou virar Tati quebra-barraco, né? Mas Jesus está falando assim: não, vós não sabeis de que espírito sois. Como é que você reage, hein? Como é que é a sua reação aí? Quando você pensa que Jesus não está vendo, como é que é? O velho homem está reagindo? Como é que você reage quando a situação te provoca, quando tocam no seu direito, quando batem no seu carro? Graças a Deus, estou caminhando. Outro dia bateram no meu carro, eu fiquei tão tranquilo, perguntei se o cara tinha machucado. Bem, falei, o que está acontecendo comigo, hein? Eu acho que eu estou sendo transformado. Alguns anos atrás eu tirei, mas isso, comecei a glorificar o nome do Senhor, dar glória a Deus. E depois eu entendi o propósito. Se não tivesse batido no meu carro, tinha atropelado 2 senhoras e talvez elas tivessem morrido. Deus escolheu um carro poderoso ali, né? Forte, que aguentava a pancada para bater. Senão teria atropelado 2 vidas. E as vidas são muito mais importantes que as coisas. Ame as vidas e use as coisas. E às vezes nós, como cristãos, estamos amando as coisas e usando as pessoas. Você sabe de que espírito você é? Quantos sabem? Quantos sabem de que esse espírito vocês são? Deus já mudou o seu nome, a sua natureza? Vou ter que parar aqui. Eu pensei que eu pregava hoje e o próximo domingo e a gente fechava, mas parece que não vai dar não. Deus tem um grande projeto de um plano de voo sobrenatural para você, maravilhoso. Deus tem um plano de te levar a lugares altos. Você vai perder o medo de altura, de voar alto. Amém? E você vai se submeter a um novo nome que Deus tem para você, uma nova identidade. Com a identidade velha, você não faz esse voo. Essa identidade venceu. Quantos sabem o que estou falando? Documento vencido. Tem que tirar uma nova identidade, uma nova carteira de identidade, uma nova habilitação que te dá acesso a um plano de voo maravilhoso. Você precisa dessa nova identidade. Tem muita coisa para falar sobre identidade ainda, então não dá para falar hoje mesmo. Mas eu quero que você guarde isso aí. Primeira coisa, que você precisa ter um novo nome. E esse nome é o que dá sentido à sua vida, é o significado da sua vida, é o significado da sua missão.
ou aquilo que norteia a sua vida, aquilo que traz direção sobre a sua vida. Pense, o que é que traz direção na sua vida? Segundo isso que Deus te mostrar e te revelar, assim deve ser o seu nome. Jacó mudou a vida dele, de enganador para príncipe de Deus, aquele que luta ao lado de Deus e prevalece. Israel. Então Deus tem um novo nome para você. Amém? Quantos querem ter revelação do novo nome que Deus tem para a sua vida? Você começa a aprender a voar alto, a descer do barco, a andar no sobrenatural, quando você descobre a sua nova identidade em Cristo Jesus. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando eu digo que você precisa saber sua nova identidade e saber de que espírito você é, entenda, Jacó, enquanto foi um enganador, um usurpador, enquanto ele quis a herança antes do tempo, ele encontrou Labão. Mas quando passaram 20 anos, a Bíblia diz que ele saiu do lugar onde ele estava mais rico, mais bem sucedido do que o próprio sogro. Sendo enganado pelo sogro, 20 anos depois, saiu mais poderoso do que ele. O que foi isso? Sobrenatural de Deus. Dá um aplauso para o Senhor. E é isso que Deus tem para você, o sobrenatural. Quantos querem o sobrenatural de Deus na sua vida? E sabe por que eu gosto da Bíblia? Porque ela não esconde nada. A Bíblia podia ser um livro fantasioso, cheio de super-heróis, mas ela mostra Davi, os seus defeitos, suas fraquezas, mostra Jacó com as suas fraquezas, e mostra o Deus de Jacó intervindo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todos eles, nossos pais na fé, tiveram falhas. Quantos já viram as falhas de Davi? Davi era pecador, mas Deus fala assim, esse é um homem segundo o meu coração. Aí a gente fica assim, mas Deus, esteja nas mãos do Senhor. Deixa Deus mudar a sua identidade, o seu novo nome. Deixa Deus mudar a sua natureza. Quando você tiver revelação sobre a sua nova natureza, sobre de que espírito você é, você vai começar a entender o processo de Deus e começar a experimentar o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus é tremendo. Fica de pé onde você está. Quantos querem que Deus te revele o seu novo nome, a sua nova natureza, o propósito que Ele tem para você? Muitos estão há muitos anos na casa de Deus e não sabem por que estão aqui. O que Deus tem para você como missão? Mas Deus vai te revelar o seu novo nome, o novo propósito. E você vai ter que fazer uma escolha: abandonar o nome Jacó para falar, eu quero ser Israel. Eu quero o novo de Deus, o projeto de Deus, o projeto eterno de Deus. Quantos querem descobrir o projeto eterno de Deus para a sua vida? Você está na terra para cumprir um propósito. E você tem que entender e aceitar o propósito. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou conservo seu, servo junto com você. Eu sirvo a Deus junto com você. Quem manda na sua vida é aquele que te comprou. Sabe quem te comprou? Jesus. Ele pagou o alto preço com o sangue dele. Ele te comprou e me comprou. E nós temos que entender isso. Eu sei que eu tenho um propósito. E eu tenho buscado esse propósito. E eu não quero fazer nada fora do propósito. Não quero perder tempo, não quero perder energia, não quero perder dinheiro, não quero perder nada. Eu quero entrar no propósito e fazer como prioridade o propósito. E eu sei que quando você alinha a sua vida com o propósito que Deus tem para a sua vida, as coisas sobrenaturais vão começar a acontecer. Quantos querem isso? Quantos querem buscar hoje? Senhor, eu quero descobrir qual é o propósito. Se você entrar na sua vida no propósito de Deus, você não tem noção do que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Você não sabe.
Você não tem noção do que Deus é poderoso para fazer. A Bíblia diz que Ele é infinitamente mais poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você já pensou, ou imaginou, ou pediu, ou creu. Deus é além disso, faz além. Amém? Se você quer que Deus te revele o que Ele tem para você, vem aqui na frente. Nós vamos orar. Deus vai estar mostrando, vai estar abrindo a sua mente, o seu entendimento. Fala: Senhor, eu quero descobrir o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero o teu projeto, o teu plano, o teu propósito. Oh, Jesus, aleluia. Chamo a existência o que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Declara isso em nome de Jesus. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. O impossível não existe para Deus, porque não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Aleluia. Chamo a existência o que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer. Diga, vai acontecer. Oh, xaralabararabaxuia. Remandalabaracita labaracatarabarabachá. Vai acontecer, Senhor, em nome de Jesus. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sobre tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se
não vejo, passo a ver, o invisível é real. Se levanto, posso andar sobre tua palavra, creio, se eu creio, creio, se eu creio, creio, se eu creio no meu Deus. Levanta suas mãos. Deus não quer saber neste momento quais são suas fraquezas. Deus quer saber qual é a sua fé. Aleluia. Para crer no impossível. Porque a coisa mais impossível, Aleluia, seria algum homem se salvar. Mas hoje, aleluia, pelo poder da cruz, todo homem, por pior que seja, tem acesso à salvação. É possível. Pedro perguntou: qual homem pode se salvar? Jesus falou: ao homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. aleluia. Nada é impossível. O impossível não existe para o Deus Todo-Poderoso a quem você serve. Oh Senhor, hoje nós nos recusamos a ser limitados pelas circunstâncias. Nós rejeitamos as circunstâncias naturais que dizem que não há cura para o câncer. Nós dizemos: a cura para o câncer sim. Por mais avançado que esteja, mesmo quando a ciência não tem condições de fazer nada, não há impossível. Nós declaramos que é possível uma mulher estéril ter filhos. Não há ventre que não possa gerar debaixo do teu poder, Senhor. Aleluia. Porque foi o Senhor que criou o ventre da mulher. Ora lá labaricanta marachuri, canta marachai. Oh, não há coração duro que não possa se converter. Não há homem que resista a cair do cavalo quando o Senhor se revela para ele. Como Saulo, ninguém fica de pé diante de ti, Senhor. Não há homem que não dobre seus joelhos diante da mão do Todo-Poderoso. Não há situação financeira impossível de ser transformada. Não há lugar sem saída para aqueles que voam com asas como águia. Assim como o Senhor preparou uma pedra de escape para Davi quando se viu cercado pelos seus inimigos, o Senhor pode preparar uma pedra de escape para aqueles que estão em aperto neste momento, que estão em circunstâncias difíceis. Não há impossível para ti, Senhor. Não há o coração duro demais que não possa amar de novo. Não há, Senhor, amor que não possa ressurgir das cinzas. Não há casamento que não possa ser restaurado pela mão do Senhor. Oh, Espírito Santo, Tu, Senhor, que és poderoso para criar do nada, gera agora os milagres que precisam acontecer neste lugar. Nós chamamos a existência as curas, chamamos a existência os milagres, chamamos a existência agora as portas abertas, aquelas portas que estavam fechadas, que ninguém comprava, ninguém vendia, nada acontecia.
Hoje essas portas vão se abrir em nome de Jesus. Ora, lalabaricante amarachuri, cante amarachai. Quebramos as resistências dos corações endurecidos. O coração mais duro vai se quebrantar. Repreendemos as castas de demônios que assolam os lares, trazendo confusão, inimizade. Em nome de Jesus, não há demônio que não dobre seus joelhos diante de Jesus. Não há casta de demônio que resista a esse nome todo-poderoso. Por isso nós podemos, debaixo da autoridade do nome de Jesus, ordenar: sai! Sai! Sai agora! Sai dos lares, sai das vidas. Não há homem viciado, não há mulher viciada que não possa ser liberta pelo poder de Deus. Ora, lalabaricante amarachuri. Declara de todo o teu coração: o impossível não existe. O impossível não existe, porque eu sirvo a Deus dos impossíveis. Oh Senhor, hoje nós tomamos posse dessa palavra. Hoje, Senhor, nós dizemos sim ao sobrenatural de Deus. Ora, lalabaricante amarachuri, cante amarachai. Tem o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver, o invisível é real. Me levanto, posso andar sobre tua palavra, creio. Eu creio no meu Deus. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Não. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. O impossível. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Aleluia, Jesus. Oh Senhor, declaramos que esta noite é noite de milagres. Nós cremos, Senhor, o impossível não existe. Aleluia. E nós queremos entrar nesse rio. Nós queremos entrar nesse rio, Senhor. Nós queremos ver os aleijados andando. Nós queremos ver os cegos enxergando, os surdos ouvindo, Senhor. Nós queremos ver o mais pobre comprando sua casa, tendo seu emprego, Senhor. Nós queremos ver aqueles que não tinham nenhuma esperança, vivendo como quem sonha. Porque quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso. Oh Senhor, hoje nós dizemos sim ao teu plano de voo para nós.
Diga para Ele: Senhor, eu digo sim ao teu plano de voo para a minha vida. Eu quero voar no sobrenatural. Eu quero aprender a andar sobre as águas. Eu quero sair da vida medíocre. Eu quero ter os olhos que enxergam o sobrenatural. Eu quero voar com asas como águia, Senhor. Eu quero ver os mortos ressuscitando. Eu quero ver minha família inteira se convertendo. Eu quero ver os meus filhos libertos, o meu casamento restaurado. Comece a declarar e a profetizar. Eu quero impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Hoje eu tomo dessa porção de fé, Senhor. Hoje eu tomo dessa porção de fé. Hoje eu quero obedecer a tua voz que diz: ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, Aleluia. Aleluia. libertem os cativos, restaure os feridos. É ordem de Deus. Diga: eu quero obedecer, Senhor. Dá-me dessa unção, meu Deus. Dá-me dessa fé. Dá-me dessa autoridade para fazer as obras que o Senhor fez e ainda maiores. Diga: eu quero fazer obras maiores ainda. Oh, Senhor, visita-nos como igreja nesses dias, Senhor. Visita cada lar aqui representado, Pai. Em nome de Jesus. Diga: obrigado, Senhor. O poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Se levanto, posso andar sobre tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Se levanto, posso andar sobre tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Sim, eu creio. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Aleluia. Coloca a tua mão no teu coração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia.